Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Antes de mais nada, se você puder dar um joinha aí, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Enfim, hoje eu quero falar, essa semana, dia 12, é o Dia das Crianças, né? E eu creio que a gente merece fazer uma reflexão, porque muitas vezes, eu sou pastor, e às vezes em algumas igrejas, não todas, mas a criança é tratada como se fosse uma espécie de problema a ser resolvido, né? E sendo que as crianças, na verdade, elas são o futuro da igreja. Hoje, inclusive no meu acampamento, nós vamos fazer um acampamento na igreja final de mês, e um dos pregadores foi alguém que foi criança na igreja onde eu fiquei muito tempo, né, como auxiliar. E então, na verdade, a criança é o futuro da igreja. Mas existe um aspecto que tem sido muito latente nos últimos tempos e que muito pouco é comentado, né? E eu tenho me deparado com muitas situações de muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, que têm problemas sérios, transtornos, né? Em função de terem sido abusadas na sua infância. Esses dias eu tive contato com a matéria de uma médica legista, sexóloga, criminal, chamada Mariana Silva Ferreira. Ela atende no Hospital Pérola Baito, e se você poder dar uma olhadinha no site da UOL, né? E ela faz alguns relatos de crianças com meses de idade, né? Uma criança com 7 meses de idade, outra com 1 ano e pouco, que foram violentadas por homens, no estado com seus órgãos genitais totalmente dilacerados. Então, o grande problema desse tipo de situação é que isso fica uma marca para o resto da vida. Algumas crianças talvez num primeiro momento não entendam, mas elas acabam criando para o seu futuro uma marca muito profunda e que muitas vezes é quase que insuperável. E, via de regra, as pessoas que vão conviver à volta dessas pessoas acabarão sofrendo sem nem mesmo entender. Porque ela vai crescer com problemas sérios psicológicos, com problemas de dificuldade de poder se relacionar e até ter um mínimo de confiança nas pessoas. Isso vai acabar se refletindo nos seus irmãos, nos seus pais, principalmente no seu futuro marido e até mesmo esposa, né? Porque são poucas as crianças homens, mas existem os meninos que também são violentados, e os seus filhos. E muitas vezes essas pessoas se tornam agressivas, se tornam impulsivas, e muitas delas, quando elas percebem, elas já reagiram, elas são muito reativas. Outras se tornam extremamente passivas. Então vai de um extremo a outro e a pessoa acaba tendo um total desequilíbrio na sua vida. Então eu estou falando tudo isso para você que é pai, para você que é mãe, para você que é educador, para você que trabalha com crianças em igreja. Comece a prestar atenção nas crianças, comece a prestar atenção no comportamento delas, porque uma criança, quando é tocada indevidamente, ela passa a dar sinais, e eles são muito claros. Ela começa a ficar uma criança agressiva, ela começa a ficar uma criança ressabiada, e a gente tem que prestar mais atenção. E um apelo que eu faço, e oro, tenho orado nesse sentido, é que Deus levante homens, homens de caráter, porque não entra na minha cabeça um homem, uma idade de 20, 25, 30, 40, 50 anos, tocar numa criança de meses, de 1, 2 anos de idade. Isso é uma coisa inconcebível. Então, nessa semana do Dia das Crianças, que a gente comece a olhar para as nossas crianças. E um detalhe, ontem eu fui ver um salão para a igreja, um salão novo, e eu pedi para o proprietário do local alugar uma outra sala para que a gente possa acomodar as crianças e ter um momento delas lá. E ele falou assim, criança é um problema, né? Aí tem que dar um jeito nelas. Eu falei, não, criança não é problema. Criança é o futuro. E é o futuro da minha igreja. Então elas não são um problema, são solução.
porque Deus vai levantar uma geração de crianças cuidadas, curadas, mas isso começa dos homens, começa das mulheres, começa dos pais, começa dos adultos. E essas crianças têm que ser abençoadas. Inclusive, dia 12 eu vou fazer um trabalho na nossa igreja, e eu já falei ontem para o pessoal, eu faço questão de impor a mão sobre cada uma delas e abençoá-las em nome de Jesus. Faça isso com seu filho, faça isso com seu sobrinho, faça isso com as crianças da sua família, porque você vai perceber que a criança ela precisa realmente ser cuidada. Deus abençoe vocês.